Primeiro, senadora, é uma honra tê-la aqui, muitíssimo obrigada. Eu tive a oportunidade de falar ontem, de forma breve, mas foi no debate, sobre nossas propostas para pessoas com deficiência. Se eu tiver que resumir, são 3 frontes principais que a gente, porque se desdobra em todo o plano de governo. Um deles é a questão óbvia, física. Essa é uma cidade muito hostil para quem é uma pessoa com deficiência. A gente estava ontem na Santa Ifigênia, com uma de nossas candidatas a vereadora, que é a Luciana Trindade, cadeirante, e ela não conseguia me acompanhar no percurso pela calçada, em uma das ruas mais movimentadas de São Paulo. Então a gente tem um compromisso, a cidade toda, da noite para o dia a gente não consegue, mas mapear quais são as ruas mais movimentadas da cidade e essas calçadas, essas ruas terem 100% de acessibilidade, especialmente nos polos mais turísticos e econômicos. Segunda coisa, a nossa frota de ônibus não é adaptada. E aí, gente, não tem nem como negociar. O lugar da pessoa com deficiência é fazendo o que ela quiser. Não é parada em casa porque não consegue acessar um ônibus. Então, temos um compromisso também de adaptar 100% da nossa frota e escolas a mesma coisa. A gente não consegue mudar toda a infraestrutura da cidade da noite para o dia, por isso o foco, mas quando a gente fala de transporte, escola, não tem desculpa. Então, acho que esse é um ponto. O outro é olhar para a inclusão. São 43 mil crianças com deficiência na rede municipal, e aí é um todo, gente. É a gente trazer assistência à saúde para apoiar a família, para conseguir o diagnóstico. Para quem depende do SUS, são anos de tortura até você conseguir o diagnóstico. E assim, com o diagnóstico precoce, a gente consegue garantir intervenções, terapias mais cedo. Toda escola, obviamente, também ter um profissional formado em educação inclusiva e outros profissionais que sejam necessários a depender de cada criança. Terceiro ponto, fico por aqui só para acelerar, é olhar para a profissionalização e também para a integração no mercado de trabalho. Eu falava do Capacitaí, a gente tem o objetivo de formar 100 mil pessoas em 4 anos e a gente tem um propósito de uma linha específica do Capacitaí para a pessoa com deficiência, que hoje é muito excluída do mercado de trabalho. Acelerando, queria poder falar mais sobre subprefeitos. A gente já viu algumas coisas muito interessantes na cidade. O Serra trouxe ex-prefeitos de grandes cidades do interior, o Kassab apostou em coronéis. Eu acho que o que não pode acontecer é o que a gente tem hoje, que é o assessor do assessor do assessor do vereador que ninguém nunca ouviu falar. Subprefeito tem que conhecer a região, tem que ter histórico de gestão, especialmente gestão pública, tem que ser alguém conhecida, gabaritada. Porque na hora que a população e a imprensa conhecem, o trabalho da pessoa vai ser muito mais fiscalizado. Sobre Rio Pinheiros, nossos mananciais, a gente tem a proposta de criar uma secretaria voltada para recursos hídricos. Porque fica tudo muito picotado, gente. O Kassab tentou fazer isso lá atrás com o projeto dos mananciais. Despoluição de rio, você levar água e saneamento, combate às enchentes, é tudo uma coisa só. Parque linear, jardim de chuva, cidade esponja, você ampliar o caminho para o rio passar, a gente está tratando como coisinhas picadas, não é à toa que não resolve, então é mais complexo do que isso, mas só queria poder pontuar. Em relação aos debates, enfim, é muito triste, é um show de horrores, mas o que eu posso fazer e venho fazendo eu sou a candidata com a menor rejeição, eu sou a candidata com a maior conversão de votos, de quem conhece o maior percentual que vota. Por que é que eu não estou em primeiro lugar? Porque eu sou a mais desconhecida. Mais da metade da população não me conhece ainda. Então, o debate é uma oportunidade muito rica para a gente se apresentar. E ontem, o Estadão, enquanto fazia o debate, Douglas, ele fez uma quali, que é um grupo focal. E nessa quali eu terminei em primeiro lugar. Eu entrei com 1 voto e saí com 6 dos 15. Por que isso me animou? Porque é uma ótima notícia para a gente, mas sobretudo porque mostra o quanto que a gritaria, a palhaçada da rede social não é a vida real. Mesmo quem é Lula ou Bolsonaro está preocupado com o seu dia a dia. E em meio àquele debate tão estridente, ter sido a candidata que saiu em primeiro lugar, falando de pessoas com deficiência, falando de educação, falando de jovem tech, para mim é uma grande motivação. Porque a gente está há anos ouvindo que o centro não existe mais, que a social-democracia morreu, que não tem lugar para proposta, mas parece, pelo que aquela quali mostrou, que aqui em São Paulo as pessoas querem mais seriedade. Então isso me anima. E aí, plano diretor,
Como é que a pessoa me dá 30 segundos para falar de plano diretor? Primeira coisa, eu cumpro o contrato. Segurança jurídica é fundamental. Então, falar em revisão de plano diretor apenas em 2028, que é o prazo que a lei mesmo nos traz. Em relação ao que já foi aprovado, um grande erro, no meu entendimento, é que esse é um plano diretor que enfraquece a proteção ambiental e quase não trata de mudanças climáticas. Eu cresci em uma ocupação, eu cresci com medo de chuva. Quando eu era pequena, são das minhas primeiras memórias, a gente com o rodo tentando tirar água. É muito arriscado a gente não se preparar. As pessoas já perdem tudo todo começo de janeiro. Se acontece, Deus me livre e guarde, uma merda como que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente não está preparado. Essa é a minha principal angústia. Eu tenho convicção que eu vou ser prefeita. Só que os instrumentos que eu vou ter em janeiro para lidar com a chuva são os instrumentos dos últimos anos, não vão ser os meus ainda, os do nosso time. Então essa é uma área que me angustia muito. E a gente vai ter que fazer um trabalho muito melhor. São 800 áreas de extremo risco. A prefeitura só tem 100, com algum tipo de planejamento. A gente tem que tirar essas pessoas que estão no risco mais extremo e colocá-las em lugares mais seguros. A gente precisa parar de fazer obra de drenagem mal feita para favorecer amigo do prefeito, como fizeram na favela do Vietnã, que na chuva seguinte, né, Tito, a enchente é maior. Ou a gente trata esse negócio com seriedade, usa a tecnologia, inteligência artificial, mapeia o que acontece com a cidade com diferentes níveis de chuva, começa a criar caminho para a água, começa a largar a margem dos rios, ou a gente não está preparado para uma tragédia como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Hoje, essa é uma das minhas principais angústias. Então, o que eu farei com o que me está dado no plano diretor é tirar da gaveta o plano de mudanças climáticas e melhorá-lo, é tirar da gaveta o plano voltado para as enchentes, é endereçar os 800 pontos que hoje não tem nenhum planejamento, nenhum direcionamento. Pessoal, o pessoal está ali bem desesperado em pé, então para ninguém infartar, eu queria agradecer muitíssimo, antes de devolver a palavra ao nosso mediador, ao presidente. Foi uma honra para mim estar aqui. Como eu falei, nosso desafio é o desconhecimento. Quando as pessoas conhecem as propostas, conhecem o time, graças ao bom Deus, a adesão é alta. Então, se vocês gostaram do que eu trouxe aqui e puderem multiplicar, compartilhar as propostas, falar com os amigos de vocês, pesquisar nas redes, na internet, pra gente... É difícil fazer campanha sem caixa 2, sem máquina, sem dinheiro do crime, jogando bem abertamente. São as condições que eu chego nessa disputa. Não é à toa que eu sou a mais desconhecida. É porque por um ano que eu tive foi meu mandato honesto e as oportunidades que eu tive de entrevista. Mas agora chegam os debates, chega a cobertura diária, e se vocês puderem me ajudar para que as pessoas saibam que existem candidaturas sérias aqui em São Paulo, eu vou ficar muito feliz e muito honrada. Muito obrigada e até as próximas.